TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde a todos. É uma grande alegria podermos de novo estarmos juntos para juntos refletirmos sobre o tema que vamos ter. Diversas moradas no universo. Vejamos este painel que é extraordinário, que nos revela o universo, só parte do universo, porque para além deste painel que nós vemos, existe outro igual, e atrás desse outro, e outro, e outro. Portanto, obrigada, Kitty. O universo é infinito, é algo que nós não conseguimos entender. E pensar que quem criou tudo isto foi alguém ou um ser incriado. Então, mais complicado ainda se nos torna. Como é que é possível que o nosso Criador, a quem nós chamamos Deus, não foi criado? Não foi criado. Existiu sempre. É de uma grande complexidade, de facto. É difícil, a nossa cabeça não aguenta mais do que um minuto imaginar o que é que isso significa Deus existir sem jamais ter sido criado. Mas um dia lá chegaremos, porque à medida que nós evoluímos, adquirimos conhecimento, nós também vamos adquirindo muito mais capacidades de assimilação e de inspiração, que chega até nós e que nos ajuda, de facto, a compreender melhor. O que se passa connosco é que nos falta entendimento para entender a vida. Mas à medida que nos aperfeiçoarmos, nós vamos adquirindo essas capacidades que tanto desejamos no fundo, porque são elas que nos trazem o equilíbrio, a alegria e felicidade espiritual. Então, as diversas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Ele é infinito. Portanto, jamais vamos encontrar o fim, nem o princípio. Oferecendo aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento em geral. Olha, há aqui um ensinamento, algo que nos chama a atenção, porque diz assim: são mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento em geral. Então, o que é que isto significa? Significa que há, de facto, planetas específicos que só servem determinados espíritos, ou seja, determinados graus evolutivos. Porque é justamente esse adiantamento espiritual que vai criar as tais barreiras vibratórias espirituais. A partir dessas barreiras, os espíritos não podem avançar, porque essas vibrações, elas não são apropriados para os espíritos, porque as matérias são diferentes. Se a matéria do perispírito é mais grosseira, se passar a um plano de matéria mais subtil, é evidente que ele não tem condições de vida para poder lá sobreviver. Não vamos entrar em pormenores, porque então nunca mais saímos daqui, não é? Mas é justamente isso. Os locais são apropriados de acordo com a evolução do espírito que lá mora. É por isso que lembremos-nos daquela passagem do Evangelho em que Jesus disse que
alguém não poderia ter entrado numas bodas porque não levava a túnica nupcial. Essa túnica nupcial que é justamente dizer, fala a propósito do perispírito. Era o perispírito que não tinha a subtilidade de matéria conduzente com o local onde estava. Nem poderia permanecer lá muito tempo. O espírito. É por essa razão que quando se passa a um planeta ao outro, tem que ir protegido com um escafandro. Quando os astronautas vão como? Quando passam para a estratosfera e além dela saem da nossa esfera e passam a outras zonas, ou planos mesmo, eles têm que vestir uma roupa adequada. Porque eles não podem, não têm condições físicas vibratórias para viver nesse plano. Portanto, é isso. Nós estamos adaptados ao nosso plano, nós estamos bem. Mas não temos condições para passar um plano mais evoluído do que o nosso. É bom que compreendamos isso. Não é? O ambiente da Terra predispõe-nos às paixões inferiores por ignorar e duvidar das belezas imortais dos mundos superiores. A ignorância do ser humano é o grande câncer da humanidade, porque a ausência do conhecimento das leis de Deus e dos ensinamentos de Jesus, porque ele veio justamente para nos orientar no caminho reto, de acordo com as leis de Deus. Portanto, é essa ignorância que nos mantém agarrados a este planeta. E temos que nos decidir, porque logo, logo não vamos ter tempo mais de continuar aqui. E iremos para pior, se nós não fizermos a nossa parte. Portanto, mundos para onde devemos ir quando limpos de coração e portadores de tranquilidade absoluta, de consciência e de paz imperturbável. Portanto, a nossa Terra é um planeta de provas e expiações, onde só o sofrimento é o nosso companheiro. Diário, praticamente. Porque não é só a dor física, mas é também a dor moral que se vivencia aí bastante. A dor moral, a consciência que nos pesa, que nos acusa. E isso traz-nos um mal-estar. E, portanto, nós necessitamos de ter consciência de que há mundos que nos aguardam superiores ao nosso, que nos trazem tranquilidade absoluta, uma tranquilidade de consciência, uma grande paz, e é isso que todos nós procuramos. Nós todos queremos isso, mas é preciso saber como adquirir. Não nos é dado mão beijada, é trabalho nosso, pessoal. É evolução, é melhoria, é moral, é tudo isso que nós temos que nos conscientizar. Enquanto não chegarmos a esse entendimento, nós não fazemos mais. Mantemos iguais sempre. Então, agora, nós vamos, então, primeiramente, passar pelo sistema de capela. Capela, nós estamos a ver aqui uma figura que é formada por linhas imaginárias que estão ligando estas várias estrelas. Estes pontinhos luminosos são estrelas e elas todas estão ligadas por estas linhas imaginárias. E esta figura que se forma chama-se uma constelação, que é a ligação de várias estrelas por essas linhas imaginárias, dando esta figura que nós vemos.
Portanto, Capela, que nós já vamos ver, é portanto um sistema. Capela é uma estrela, em torno dela circulam outros planetas, N planetas. Não sabemos exatamente quantos planetas circulam em torno desta estrela, ou que fazem parte deste sistema. Mas uma coisa nós sabemos. Vamos falar sobre o sistema de Capela e a informação é dada por nosso Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Portanto, o sistema de Capela, diz-nos ele, é formado por duas estrelas gigantes na constelação do Cocheiro, a qual é conhecida com o nome de Cabra ou Capela. Está localizada no hemisfério norte, a 45 graus da estrela polar do norte, que é visível num céu límpido, muito estrelado, é possível ver. Dista da Terra 42 anos-luz, significando que a sua luz percorre 300 mil quilómetros por segundo. Demora 42 anos para chegar à Terra. Então, vejamos, é astronómica a distância. Se a luz percorre em 300 mil quilómetros por segundo, já se pode imaginar o que é? Num segundo, a luz percorre 300 mil quilómetros. É impressionante a velocidade da luz. E mesmo assim, a luz de Capela demora 42 anos para ser visível por nós na Terra. O seu brilho é 150 vezes o da nossa estrela-Sol e tem um diâmetro 16 vezes maior do que o do Sol. Portanto, é muito especial. Conta-nos Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, que há vários milénios, um dos planetas do sistema de Capela, com muitas semelhanças com o planeta Terra, atingiu o ponto máximo de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Que nos dera que já lá tivéssemos atingido esse ciclo. Revela-nos também que quase todos os planetas que lhe são adstritos já se purificaram física e moralmente. Então, está bastante adiantado relativamente à Terra, sem dúvida. Continua Emmanuel. Há alguns milhões de espíritos rebeldes que lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando o progresso daqueles povos cheios de piedade e virtudes, foram degradados para o nosso planeta Terra. Os primeiros foram os arianos, depois os hindus, seguindo-se os egípcios e, por fim, os hebreus. Só quero relembrar que nós pertencemos à raça dos arianos e nós também fomos degradados de Capela. Então, é importante registar isso, porque o nosso planeta, neste momento, encontra-se nas mesmas condições que Capela se encontrou lá atrás. E de lá vieram, então, esses espíritos rebeldes para a Terra. Nesse período, a Terra era um planeta primitivo. As condições de vida eram muito deficientes, muito dolorosas, porque praticamente vivia-se nas cavernas. Tudo era hostil à vida do espírito, nesse tempo. E nós estamos nessas condições.
nas condições atuais, de muitos espíritos que se encontram aqui serem, de facto, degradados do nosso planeta. E, aliás, devemos acrescentar que já muitos foram degradados para o planeta Plutão. E um dos que nós bem conhecemos, que a história nos relata, é Hitler. Hitler encontra-se no planeta Plutão para cumprir um período de 1000 anos. Esse encontra-se absolutamente, esse planeta, no tempo das cavernas. Plutão, até 2006, pertencia ainda ao nosso sistema solar. Mas em 2006 a ciência decidiu que Plutão, que não tinha qualquer importância e que, portanto, não era mais considerado no nosso sistema solar. Mas ele, de facto, paira no nosso sistema solar. Então é isso. Nós já fomos degradados de capela. Não podemos ser degradados novamente. Jamais. Jesus não veio ter conosco em vão. Ele veio justamente para nos ajudar, para nos impulsionar o nosso avanço. O Cristo determinou o seu asílio, portanto, desses espíritos degradados, no longínquo planeta Terra, onde aprenderiam a realizar as grandes conquistas do coração, na dor e nos trabalhos penosos. Jesus orientou essas almas desventuradas à edificação da consciência, através do cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço de se regenerarem. Então Jesus, vejam, que Jesus não se descuidou desse grupo de espíritos, orientou-os e trabalhou a sua consciência de modo a que eles entendessem os seus deveres de solidariedade e de amor. Porque isso é fundamental. Aliás, foi nessa base que Jesus veio ter connosco e nos ensinar. Despertar-nos mesmo justamente para isso. Despertar os nossos corações para o amor, para a solidariedade. Deixarmos de estar centrados só em nós. Deixarmos de ser egoístas e lembrarmos-nos que não estamos sós, não somos únicos no planeta. Nós dependemos uns dos outros. Portanto, Jesus, sim, tem dado sempre muita atenção a nós. No desejo verdadeiro que nós aprendamos a lei do amor e da solidariedade, para nos regenerarmos. Porque, no fundo, é isso que todos nós necessitamos, de nos regenerarmos. E só o fazemos, e só o conseguimos, através do esforço individual. E então Jesus, cheio de compaixão, acompanhou-os, mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, muito. Tudo por fazer, obviamente. Eles traziam o conhecimento, traziam as capacidades e eles vieram, de facto, dar um grande impulso aos que cá estavam. Portanto, envolvendo-os na sua misericórdia e caridade sem limites. Sim, Jesus cheio de compaixão. Lamentando imenso, porque eles tiveram que se retirar de um planeta que estava já num estado evolutivo bastante razoável e iam para um que estava a começar do zero. É horrível. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-os sentir os sagrados triunfos do futuro e prometeu-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no futuro.
Ele prometeu e Ele cumpriu. Jesus voltou até nós para nos ajudar a novo impulso há 2000 anos. Nós temos Jesus conosco de novo há 2000 anos. Mas nós não temos aproveitado isso. E Ele sempre colaborando conosco todos os dias. E se Ele não colabora mais, é porque nós não somos receptivos. Nós é que não somos receptivos. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam para trás todo um mundo de afetos, seriam exilados no planeta Terra, no seio das raças ignorantes e primitivas. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Isso absolutamente, porque Jesus tinha muita compaixão. E lamentava muito, porque as condições de vida eram dolorosas num planeta que praticamente se iniciava. Grande percentagem desses espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Mas eles ainda não regressaram todos. Nós ainda cá estamos. Sim, não nos esqueçamos disso. Nós somos aqueles que restaram, que ainda não trabalharam o suficiente. É lamentável. Verdade. Outros infelizes e retrógrados permanecem ainda na Terra, que somos nós. Nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Nós temos um passivo imenso ainda de débitos. A nossa vida parece simples, corre, flui, etc. Mas não é verdade. Nós ainda temos muito na retaguarda esperando por nós. Ou nós damos um pulso, um grande passo através do amor, ou nós vamos ser degradados para outro planeta. Eu acho que melhor não. Melhor não. Vamos pensar bem nisso. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas para eles. Exatamente como agora ocorre conosco, relativamente ao período de transição que a Terra atravessa. Estamos justamente naquele período em que há absoluta necessidade de retirar criaturas, levá-las para outro espaço, porque este espaço já não comporta com a vibração deles. Já começam a perturbar muito, têm vindo a perturbar, aliás, desde a Segunda Guerra Mundial. A perturbação tem sido imensa. E desde esse período já começaram a ser exilados espíritos da Terra. Os que ficarem são os que se comportam. Óbvio. Então nós estamos nesse período. E ele cada vez mais se adensa, esse período, ou seja, cada vez tem levas maiores. Portanto, desde a Segunda Guerra Mundial, muitos espíritos, eu tenho que ir controlando as horas, senão perco-me. Desde a Segunda Guerra Mundial, muitos espíritos rebeldes estão sendo exilados no planeta Quiron, cujas condições evolutivas dos seus habitantes são semelhantes aos que vivem nas cavernas. Então, temos o planeta Quiron, para onde muitos estão sendo degradados.
Ele é semelhante ao nosso planeta Terra, em algumas condições, não é? De vida. Este é o Quirón. Aí não se vê tão bem quanto aqui. Está muito escuro, mas ele é assim mesmo escuro. Quirón tem grandes semelhanças com a Terra a nível de temperatura, pressão atmosférica, água, vegetação, chuvas. Portanto, as condições de vida que são necessárias para nós. É maior do que a Terra, é denominado superterra, gira em torno da sua estrela. Portanto, pertence a outro sistema solar, não pertence ao nosso sistema solar. E agora, a nível, aqui já a nível mais de curiosidade, vamos falar sobre Sirius. Esta estrela é a estrela Sirius. E já vamos saber por que razão eu trouxe. Tem uma razão. Sirius é um sistema com 3 sóis. Imaginem o que é. Um sistema que tem a iluminá-lo 3 sóis. Pertence à constelação Cão Maior. O seu brilho é 23 vezes o do Sol. A luminosidade dos sóis espalha cambiantes inéditos como lampadários celestes. Primorosas construções engalanadas de flores indescritíveis em Sirius. É uma estrela cujos planetas em torno já são muito evoluídos. Primorosas construções. Seres alados ocupam-se de trabalho superior inacessível à compreensão humana. Justamente, é outro nível. A sua luz demora 9 anos, luz para chegar à Terra. Alcyon é habitante de um planeta da estrela Sirius, não sabemos qual é o planeta que ela habita, mas é desse sistema solar, e isso já é muito importante, que é a personagem do livro Renúncia, de Emmanuel e Chico Xavier, precisou de 10 anos para vir descendo e assimilando matéria para reencarnar na Terra. Portanto, significa que ela já é um espírito bastante evoluído e nós sabemos, pelas leituras que temos feito nestas obras, que de facto é. Portanto, tal maneira que ela, para descer à Terra, necessitou de 10 anos para vir adquirindo matéria, para se ir adaptando aos planos que não são o seu, visto que ela vinha reencarnar. Ela só precisava de se adaptar, adquirir mais matéria, porque ela precisava de reencarnar. Porque se não precisasse de reencarnar, ela não precisava de adquirir matéria para vir aqui. Tinha qualquer dificuldade. O espírito superior desce a todo lado. O inferior não sobe. Absolutamente. Portanto, esse é o motivo porque ela, de facto, precisou desses 10 anos para se adaptar. Para reencarnar na Terra, exato. Portanto, é o mesmo espírito com o nome Célia, em 50 anos depois, quem leu, também de Emmanuel e Chico Xavier. Quem não leu, quem não conhece, por favor, não percam. Porque tem ensinamentos extraordinários, absolutamente extraordinários. Muito se aprende com estas obras. Bom, eu tenho de avançar. Tenho mesmo de avançar. Portanto, acabamos agora de nos referir a 2 estrelas fora do nosso sistema solar. De seguida, iremos nos debruçar acerca de alguns planetas do nosso sistema solar e comparar os seus níveis evolutivos. Vamos começar pelo planeta mais evoluído do nosso sistema solar, que é Júpiter. Júpiter é o planeta mais adiantado do nosso sistema solar, onde o bem e a justiça imperam. A superioridade de Júpiter é de ordem moral e de constituição física. Portanto, é não só os seus habitantes
são de ordem moral superior, mas também o próprio planeta, porque tem que ser. Porque se os habitantes são superiores, têm uma matéria subtil, são formados numa matéria subtil, é óbvio que o planeta também tem que ter. Porque senão não era compatível com a evolução do espírito. Portanto, está correto. Formado por matéria rarefeita. A forma do corpo é humana, mas de maior leveza específica. Após a morte, o corpo dispersa-se sem ser submetido à decomposição. Não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem. A alimentação está relacionada com a organização etérea do corpo. Vejamos aqui um aspecto muito interessante. Após a morte, o corpo dispersa-se sem ser submetido à decomposição. Lembremo-nos de Jesus. Quando ele foi crucificado, o seu corpo desapareceu. Ninguém encontrou o corpo de Jesus, ninguém sabe para onde ele foi. O que aconteceu foi justamente isto. O corpo de Jesus dispersou-se, desintegrou-se. E isto vai ser, obviamente, o que um dia nos acontecerá quando nós atingirmos esses mundos superiores. Não vai haver caixão, não vai haver corpos a desintegrarem-se de maneira nenhuma. Isso não vai ser mais necessário. Portanto, vejam o conhecimento destes planetas, destas criaturas que habitam, que eles sabem, têm muito, muito conhecimento. Alimentam-se de frutos e plantas, a maior parte aure no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida equivale a cerca de 5 séculos nossos. Portanto, a grande alimentação deles, no fundo, é até a que eles aspiram da atmosfera. Nós também aspiramos, mas nós comemos muito mais. Nós não prescindimos de maneira nenhuma de alimentação pesada no estômago, mas um dia também aprenderemos. Aliás, já no nosso lar, no nosso plano espiritual, há espíritos que já se alimentam dessa maneira, mas são espíritos mais adiantados, óbvio. A infância dura apenas alguns dos nossos meses. Quando há bocado estava a observar a Francisquinha, pensei imediatamente nisso. Enquanto nós demoramos tanto, a criança demora tanto tempo, para passar aquela infância leva tanto tempo. Estes demoram só meses. Uns 4, 5 meses já estão crianças feitas. Rapidíssimo. Eles já estão integrados, já estão interagindo a nível superior. Os espíritos entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento, mas também pela linguagem articulada. A clarividência é uma faculdade permanente. Portanto, eles, quando encarnados, estão encarnados. Eu vou só frisar o seguinte: eles encarnam porque os habitantes de Júpiter pertencem à segunda ordem da classificação de 3 ordens. A seguir a eles é a ordem dos espíritos puros. Portanto, eles estão na classe média da evolução. Portanto, eles têm ainda 5 classes evolutivas para vencer. No entanto, eles já são estes espíritos evoluídos, como Emmanuel nos mostra. Nós, por exemplo, temos 7 classes evolutivas. Estamos muito atrasados. Portanto, eles reencarnam. Se eles têm essas diferentes classes evolutivas, significam que eles estão evoluindo. Para evoluir, eles têm que reencarnar. Eles descem ao seu plano mais material, onde eles vão exercer, trabalhar e praticar.
O nosso laboratório de prática é aqui onde nós estamos a crosta. O nosso plano espiritual é acima. Portanto, nós vimos ao nosso laboratório trabalhar para nos aperfeiçoar. Eles também. Enquanto tivermos de reencarnar, nós vamos ter sempre uma esfera adequada onde nós vamos trabalhar. Portanto, a mediunidade lá também está muito desenvolvida. Eles estão em contacto permanente. Quando eles estão reencarnados, era isso que eu estava a querer dizer, a clarividência é uma faculdade permanente. Quando eles estão reencarnados, eles estão vendo-se uns aos outros. Eles estão até interagindo, eles estão vendo o que está a passar. Eles veem os espíritos, eles veem tudo. Portanto, é uma faculdade permanente. Eles estão mais, tanto estão no seu plano espiritual, como estão no seu plano material de atuação. A luz de Júpiter é espiritual devido à essência dos seus habitantes. Ah, meu Deus, eu tenho que me despachar. A luz de Júpiter é espiritual devido à essência dos seus habitantes. Eu julgava que não iria dizer mais nada. No final, isto está... E que o tempo iria sobrar. Não está a sobrar nada. Eu vou começar a ler. A luz do Sol é grosseira. É algo muito interessante. A luz de Júpiter é espiritual devido à essência dos seus habitantes. Então, quer dizer que eles irradiam imensa luz. Até tornam ofusca a luz do seu Sol. Significa, vejamos, pensando assim, vendo o que aqui nos dizem, significa que em Júpiter não há noite. Não há noite porque os espíritos estão sempre irradiando luz. O Sol bem pode ir, porque o escuro não vence a luminosidade dos espíritos que lá habitam. Interessante, não é? Porque o Sol é grosseiro, a luz do Sol é grosseira, não vence a luminosidade dos habitantes. Isto é muito, muito interessante. Portanto, dá para nós percebermos a evolução dos espíritos lá. Há sexos diferentes, há sexo por toda a parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Sempre que haja matéria, ela é subtil, mas ela é matéria. Só nos espíritos puros é que eles não necessitam de reencarnar. A matéria é como se não existisse. Ela é tão rarefeita, que é como se não existisse. Os habitantes de Júpiter pertencem à segunda ordem, como eu já disse, de classificação de 3 ordens apenas. São espíritos bons, dividem-se em 5 classes evolutivas. Já falámos, podemos avançar. Formam também diferentes povos, mas todos unidos entre si pelos laços do amor. Os povos são governados por chefes cuja autoridade baseia-se no seu grau superior de perfeição. O que os distingue é tão somente o maior ou menor nível de conhecimentos e experiência. Portanto, dentro dessas esferas diferentes evolutivas, os que os distinguem, uns têm ainda mais conhecimento e mais experiência. Então, eles necessitam de adquirir mais e mais e mais, que se depuram à medida que se esclarecem. E justamente, o espírito São Luís, por exemplo, é habitante de Júpiter, o qual cumpriu uma grande missão na Terra. E vamos só esclarecer um pouquinho acerca dele. São Luís foi rei de França de 1226 a 1270, com o nome de Luís IX. Foi um rei reformador e lançou as bases da justiça real francesa, a qual inspirou outros países. Era admirado pelo seu povo e por toda a Europa como um rei extremamente justo. No Evangelho segundo o Espiritismo constam várias mensagens suas. E agora vamos passar também rapidamente a Saturno. Portanto, nós estamos passando em decrescente do maior, do mais evoluído para o menos evoluído. Nós vamos cair na Terra, obviamente. É óbvio. Portanto, nós fomos buscar a informação acerca do Saturno em Cartas de uma Morta. Porque ela foi levada lá com o seu instrutor,
foi levada em visita a alguns planetas e depois ela descreve o que viu em Cartas de uma Morta. Maria João Deus foi a mãe do Chico Xavier. E o Chico Xavier recebeu, então, a Cartas de uma Morta. Saturno é um dos planetas, diz ela, do nosso sistema, que já atingiu um estado mais avançado em conhecimentos. O Sol mostra-se levemente azulado, o seu calor não é intenso, dando a impressão de frescura e amenidade. As habitações são de estilo gracioso, onde predominam grandes colunas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância que muda de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. A clorofila que se conhece no nosso planeta devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Contudo, as flores eram de cores variadas. Os dias são de 10 horas, as estações têm a duração de 7 anos consecutivos. Imagine-se, o que é ter uma primavera 7 anos consecutivos. 7 anos. A situação climatérica é eminentemente benéfica em razão do equilíbrio da obliquidade eclíptica, proporcionando aos habitantes deste venturoso orbe elementos de duradoura saúde. Os habitantes não possuem vícios nem maus costumes. Alimentam-se com frugalidade. Os saturninos, chegados a determinada idade, ouvem os espíritos, seus irmãos de outras esferas do sistema solar, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Então vejam, muitos que aparecem por aí, não é? Podem vir lá. Estão a par do que ocorre nos outros mundos e todo o habitante de Saturno pode calcular com precisão matemática, de um momento para o outro, a posição dos satélites dos outros planetas. Há muito a ciência está unida à fé. E isso é fundamental. Se a ciência está unida à fé, a inspiração é contínua do plano superior. É óbvio que é o que a nossa ciência precisava. Unir-se à fé. As doenças incuráveis são desconhecidas entre eles. A morte para eles não existe, porque estão cientes de tudo o que ocorre ao espírito liberto. Não são, contudo, seres perfeitos. São ainda falíveis, claro, mas é incontestável a sua superioridade sobre os habitantes do nosso planeta. Passemos já a Marte rapidamente. Quem nos vai falar de Marte, primeiramente, é Humberto de Campos, no seu livro Novas Mensagens. Diz-nos ele. Ao longe de visitar, porque ele também visitou, e ele vai também falar sobre o que viu. Ao longe visitei cidades fantásticas pela sua beleza inaudita, cujos edifícios, de algum modo, recordavam-me a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de Nova Iorque. Para o nosso mundo, Marte é um irmão mais velho e mais experimentado na vida. Pois é, já vamos saber porquê. Notei que os marcianos não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Compreende-se que não, porque eles já estão num nível mais adiantado e nunca entraram em guerras, já vamos saber. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. Claro, a sua consciência está tranquila. Não conhecem os fenómenos da guerra, porque eles nunca entraram em guerra. Eis o motivo porque eles avançaram mais rapidamente. Eles estavam, quando começaram, estavam ao mesmo nível que nós. Mas vejam, o facto de não terem entrado em guerras, eles avançaram rapidamente. E qualquer flagelo social seria entre eles um acontecimento inacreditável. Jamais iria acontecer. Evoluíram-se as expiações coletivas, claro, amarguradas e terríveis com que são atormentados os povos da Terra. Tremores, vulcões ativos em atividade, tempestades, chuvadas, enxurradas, etc, etc. Eles não passaram por isso. E nós, claro, nós ainda estamos pensando em mais guerras, nós ainda não terminamos esse vício das guerras. Em Cartas de uma Morta, também João Deus nos dá a sua impressão.
A atmosfera de Marte é parecida com a da Terra, mas o ar, na sua composição, é muitíssimo mais leve. A densidade de Marte é sobremaneira mais leve, tornando-a a atmosfera muito rarefeita. Claro, já lá existe mais a fraternidade, a solidariedade, não existem guerras. Claro que a atmosfera tem que ser melhor. A vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas muitíssimo curiosas na sua estrutura cruzavam os ares em todas as direções. A humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente do que a da Terra. O dia ali é igual ao da Terra, conta 24 horas e quase 40 minutos, mas os anos constam de 668 dias, tornando as estações mais demoradas. Sem transformações bruscas de ordem climática que tanto prejudicam a saúde humana. Conhecem os profundos enigmas da eletricidade, sabendo utilizá-la com maestria. Nas questões da astronomia, são eminentemente mais adiantados do que os seus companheiros da Terra. Claro, mais inspirados. Compreendendo todos os fenómenos e a maior parte dos mistérios da natureza do planeta Terra. Eles sabem mais sobre a Terra do que nós. A vibração de paz e de harmonia que ali se experimenta irradia aos corações felicidades nunca sonhadas na Terra. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade rica de amor fraterno e respeito ao Criador. Então, é isso. Ainda vamos aqui ao planeta Vênus, que nós fomos buscar na revista Espírita de agosto de 1862. E temos aqui no nosso sistema solar os planetas, agora coloridos, um aspecto muito interessante, onde vemos o Júpiter, que já não vamos perder tempo a ver, vocês deem um olhar rápido, porque vamos passar. Vamos quase chegar ao fim. A subtileza do ar em Vênus, comparável ao das altas montanhas, torna-se impróprio para os vossos pulmões. Ora, vejam, pois é isso. Não é só em Vênus, é nos outros planetas também mais adiantados, já falámos. A mesma coisa. As doenças aí são ignoradas. Os seus habitantes alimentam-se apenas de frutas e laticínios. O mar, profundo e calmo, ignora a tempestade. As árvores jamais se curvam sob a ação da tempestade. O inverno não as despoja da sua verdura. Nada é ruidoso. Tudo sorri. Tudo é suave. A encarnação é infinitamente mais longa do que a da Terra. As divisões, as contendas e as guerras são desconhecidas em Vênus. Quem nos fala também de Vênus é o Bezerra de Menezes, no seu livro História de um Sonho. Eu ainda não li, mas vou ter muito interesse em ler para saber mais descrições sobre Vênus. Agora a Terra, para terminarmos. Estamos mesmo nos últimos. A Terra. O planeta Terra. Quem dá esta opinião é Maria João de Deus e o seu instrutor que a acompanhou nas outras visitas e, claro, também observaram a Terra. O planeta Terra, diz ela, vista do além, é um planeta obscuro de exílio e de sombra. E agora vem o guia de Maria João de Deus, acrescenta, lá está a Terra, com os seus contrastes destruidores. Ali são comuns a fome, as epidemias, a viuvez, a orfandade. No universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e egoísmo. Por tal motivo, esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Nós comprovamos toda esta verdade, não é? Nós sabemos disto tudo, desta realidade, infelizmente. A Terra é um mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina. A existência é toda material, sem dúvida. A vida moral é quase nula. As paixões dominam soberanas. Contudo, já nos encontramos na fase de transição para o mundo de regeneração. Só estamos na fase de transição, onde a influência da matéria diminui. Tomara chegarmos lá. Vamos todos contribuir para que seja mais rápido.
A regeneração está aproximando-se do planeta. Breve estaremos com a designação do mundo em regeneração. Mas este breve não é amanhã. Este breve é longo ainda para nós. E é isso que nós temos de entender. O tempo, para nós, não é igual ao dos planos superiores. Queiramos ou não, o restabelecimento far-se-á. E os endurecidos passarão para outros mundos, onde encontrarão tempos duros e ranger de dentes. Ponto. É isso. E conclusão, vamos concluir. Finalmente, conseguimos. Rosarinho e todos, mesmo no Poá. Conclusão. Há mundos de todas as espécies, diversificados na sua natureza e na essência dos sentimentos das almas. Mundos de aventura, de dor, de luta, de aprendizado, de regeneração. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal, por excelência. E é isso que nós necessitamos de assimilar. Quando de facto assimilarmos, é assim que nós vamos sentir. E é assim que vamos vivenciar uns com os outros. Muita paz com Jesus. Desejo que tivesse sido proveitoso e muito obrigada e um bom fim de semana para todos. Boa tarde a todos. Pronto, a Noémia vem-nos falar sobre algo que Jesus nos deixou no Evangelho, que é a célebre frase: há muitas moradas na casa do meu Pai. E as nossas moradas são determinadas, como a Noémia nos descreveu, por nós próprios e pelos sentimentos que nós vamos alimentando nos nossos corações, pela nossa facilidade em perdoar, em aprender pouco a pouco a amar, ainda que hoje, neste nosso patamar evolutivo, amar seja algo que ainda é muito incompreendido para nós. Ainda temos muitas dificuldades em amar de uma forma desinteressada. Mas estas descrições tão bonitas que nos deixaram tantos espíritos amigos são de facto motivos para nós nos tentarmos pouco a pouco melhorar, ultrapassando as nossas dificuldades. Porque ela falou-nos de uma realidade muito importante, que é o facto da Terra estar a passar para um planeta de regeneração, um planeta que vai de facto ter mais bem do que tem hoje. As pessoas vão ser mais amigas, mais bondosas, mais solidárias, mais tolerantes, mais indulgentes. Segundo nos disse Chico Xavier, ainda vai demorar mais de 70 séculos. Mas nós cá estamos para fazer a nossa parte e para fazermos essencialmente aquilo que a Noémia nos disse de uma forma tão clara. É que se não fizermos a nossa parte, não vibramos com a Terra, e se a nossa vibração não for como a da Terra, nós temos que mudar de casa. E a casa que o governador deste planeta tem para nós é Quiron. Ele governa 5 planetas. E Geraldinho também já nos disse isso muitas vezes. Até aqui, neste lugar onde eu estou agora, quando a pandemia acabar, se Deus quiser, ele voltará. Mas Geraldo Lemos Neto já nos disse que Jesus governa 5 planetas. Um planeta que está em formação, portanto ainda está na fase telúrica, na fase dos vulcões, das elevadas temperaturas, como Emmanuel nos conta também no livro A Caminho da Luz acerca da Terra. Depois Quiron, que está ao nível das cavernas, e que está a receber espíritos endurecidos, mas que vão fazer o seu trajeto, vão fazer o seu percurso, porque nós também já fizemos uma parte, já que viemos de Capela, muitos de nós, outros não, mas a maior parte veio. E depois desse planeta primitivo, que é Quiron, chegamos à Terra.
nós não estamos num patamar muito elevado, não é? A Terra é um planeta de expiações e de provas, mas está a caminhar, como Chico Xavier nos trouxe através dos benfeitores, está a caminhar para planeta de regeneração. E esse planeta de regeneração um dia transformar-se-á num outro planeta também, que é um planeta feliz. São os planetas que Jesus neste momento governa. 5 planetas. Um feliz, se viermos ao contrário, em escala descendente, um planeta feliz que não sabemos qual é. Um planeta de regeneração, que também não conhecemos o seu nome. Um planeta de expiações e provas, que é a Terra. E um planeta primitivo, que é então Quiron, para onde estão a ser levados, como nos disse a Noémia, desde a Segunda Guerra Mundial, os espíritos mais endurecidos, aqueles que não estão a conseguir vibrar com o avanço que a Terra está a ter. E depois esse planeta mais recente, mas com milhões de anos também, que é um planeta que ainda está em formação. Mas não nos esqueçamos que onde quer que estejamos, estamos sempre acompanhados de Jesus. E Jesus vai nos ajudar a fazer o nosso caminho. Podemos encurtar esse caminho em direção a mundos mais felizes. E vamos então para a nossa prece de encerramento. E vamos posicionar-nos no nosso lugar, indo ao encontro da figura do Mestre amoroso, médico das nossas almas, do doce Rabi da Galileia. E vamos dizer-lhe nesta hora: Mestre e Senhor Jesus, é com alegria e com gratidão que nos encontramos reunidos em vosso nome, recolhendo a mensagem do mais alto, as bênçãos que sobre nós são derramadas, e agradecendo sempre, Senhor, por iluminares os nossos caminhos, por ajudares a cada coração nos 2 planos da vida a evoluir, a persistir, a encontrar-te em cada um dos caminhos que percorre, para que todos nós, Mestre, passo a passo e pouco a pouco, vos encontremos na casa do Pai. Amparai-nos os passos e os corações, ajudai-nos a reerguer os nossos espíritos, iluminando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que sejamos dignos, Mestre, de estar convosco um dia, que possamos, Senhor, saber procurar-vos a cada dia, através dos nossos irmãos do caminho, que saibamos procurar-vos, escolhendo o caminho do bem e da paz. E ajudai, Senhor, o mundo lá fora, todos aqueles que sofrem e padecem nas camas dos hospitais, nos leitos das suas casas e nas prisões. Levai a cada coração, Mestre, a luz e o consolo que lhe sejam necessários. Levai também, Senhor, a todos os que regem os destinos das nações a vontade de erguerem os seus corações, de trabalharem em benefício da humanidade e ajudarmos, pouco a pouco, cada um ao seu modo, a erguer na Terra o planeta de regeneração.
que estas bênçãos que agora são derramadas possam acompanhar-nos até nossas casas. Possamos nós entregá-las aos nossos familiares e a todos aqueles que encontrarmos. E que a vossa paz e a vossa luz possa derramar-se sobre todas as criaturas dos dois planos da vida. E abençoai-nos e ficai conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Estão encerrados os nossos trabalhos. Não se esqueçam de ir buscar as vossas águas, caso as tenham trazido. E um resto de bom fim de semana. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.